Resistência dos materiais, unidade 4, estudo de torção no regime elástico, seção 2, deformação em eixos circulares e ângulo de torção no regime elástico. Essa é uma aula que eu estou introduzindo mais uma alteração prática, e nós vamos utilizar novamente o software, o MD Solid, para a gente fazer o cálculo de um eixo, da torção de um eixo, em relação a uma incidência de força em sentido, que pode ser sentido horário ou sentido anti-horário. Lembrando aí, pessoal, que nós temos atividades para entregar. Essas atividades, elas se encerram no próximo dia 9. 9 é a última data para entrega de todas as atividades. Todas as atividades deverão ser entregues até o dia 9, porque eu preciso lançar todas as notas dos exercícios. Lembrando aí que vocês precisam fazer o exercício, que eu acho que está terminando hoje ou amanhã, vocês receberam aí a mensagem. Então, aquele exercício já está no final, está no Forms, e eu quero esses exercícios aqui para a gente poder fazer o lançamento final. Então vamos lá, esse aqui já deve estar pronto. O que tiver pronto, vai entregando, hein, pessoal? Como é que eu vou entregar? Vai precisar entregar no e-mail específico que vocês estão recebendo as atividades. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre deformação em eixos circulares e torção no regime plástico. Lembrete, essa atividade precisa ser entregue. Eu quero que você explique como chegamos até essa fórmula. Tem lá, estou resgatando aqui essa imagem lá dos exercícios passados. Busca e me explica. Lembrete, calcular a tensão de compressão X e Y e a tensão de cisalhamento na área A, B, C, D. A, B, C, D. Eu fiz um exemplo completinho, só mudei. Lá era um triângulo de ouro, 3, 4, 5, aqui 3, 6, e você vai precisar calcular a hipotenusa e depois calcular a tensão de cisalhamento. Executar as atividades, essa atividade 2, que é outra aula prática que nós fizemos utilizando aí o MD Solid. Eu fiz a atividade 1 e vocês precisam fazer a atividade 2, tá? Então, e deixei outros exercícios aqui para você executar. Atividade 2 está lá certinho para você fazer. Isso aqui é outra coisa. Atividade de aula, fazer o mesmo exercício utilizando o MD Solid. Aí mudei o diâmetro do eixo, pedindo para você calcular essa incidência. Muito bem, deformação em eixos circulares. Antes da gente falar um pouquinho, eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui um vídeo em espanhol, mas um vídeo bastante interessante que eu encontrei na internet e uso o Solid.
Muito bem, pessoal. Vocês conseguem perceber a importância da gente pesquisar a utilização do MD Solid? Eu tenho insistido isso nas últimas 3 aulas, porque é uma ferramenta extremamente importante para a gente que trabalha com a mecânica, com a engenharia civil, e que nós estamos utilizando o software, o MD Solid, para fazer os cálculos nas barras, nos eixos, e é uma ferramenta sensacional. Aqui vocês puderam perceber que o mesmo cálculo feito na mão, a gente tem, claro, o cálculo feito no software. Então, basta a gente ter habilidade para a gente poder trabalhar e compreender a resposta que a ferramenta devolve para a gente. Isso é a diferença entre o engenheiro calculista e o engenheiro que faz simplesmente a construção e absorve o cálculo feito por alguém. É isso que eu quero que vocês pratiquem, é isso que eu quero que vocês conheçam, que vocês utilizem. O MD Solid, a gente não tem muita literatura em português, tem bastante literatura em espanhol, tem bastante literatura em inglês, mas é uma ferramenta extremamente importante para que a gente consiga fazer os nossos cálculos. Veja a quantidade de opção, nós temos aqui torção, nós temos aqui simulação de abertura de fluidos, tudo calculado no nosso MD Solid. Momentos de inércia. Então, pessoal, pega o gosto, vai para frente para a gente pesquisar. Coloquei outras observações, uma outra tela de outro cálculo, devagarinho lá para a gente preencher, para a gente interpretar. Mas essa oportunidade que eu encontrei aqui ontem à noite, ela mostra um cálculo manual feito num torque, utilizando uma chave para soltar o parafuso da roda, e o mesmo torque nós temos aqui utilizando o nosso equipamento. Professor, mas por que eu vou ter que calcular o que o cara está fazendo na mão? Extrapola, avança, faz uma ilação. Se você está utilizando uma parafusadeira lá na sua empresa,
e você precisa dar segurança na mão de quem está fazendo, então você vai ter que trabalhar o torque exatamente de forma que o operador suporte aquela carga. Senão você tem que tirar da mão dele e colocar num apoio mecânico e fazer esse torque no automático e não mais no manual. Então, se você extrapolar esse conhecimento, você vai perceber que consegue montar máquinas e equipamentos usando a ferramenta para fazer o cálculo. Vamos dar uma olhada num outro que eu achei que é rapidinho aqui, mas é em inglês. Mas ele dá um conceito bastante legal sobre o torção. Vamos acompanhar aqui o que o rapaz. É rapidinho. Ó, que aqui uma de corpo livre. Ó, que a gente faz. Olha o sentido, olha o sentido. Olha, fizemos uma passada. É o eixo. O elemento de máquina que transfere energia. Olha a torção. Olha o ângulo de torção. O ângulo de torção. Força vezes deslocamento. Aos exemplos. No torno.
Muito interessante, pessoal. Então, olha aqui um divisor óptico, que legal. Muito utilizado, hein? Nós usamos muito divisor óptico nos cálculos de torção aí. Olha que imagem maravilhosa. A gente calculando, o pessoal da engenharia civil aí, calculando as barras. Engenharia civil utiliza muito, viu, pessoal? Engenharia civil utiliza muito. Olha uma forma de torção, né? A gente pode até calcular a resistência mecânica aqui. E aí também tem esse outro cálculo aqui, só que aí é em inglês, 10 minutos é muita coisa para gente poder acompanhar aqui. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. O que que nós temos aqui? Olha que interessante. Deformação e eixos circulares. Para entender melhor as deformações no eixo circular, vamos dar uma olhada no eixo e as suas extremidades. Observe que, conforme a gente tinha o exemplo lá, eu tenho uma superfície fixa, e aí, independente do sentido horário ou sentido anti-horário, o que vai variar é o diagrama de corpo livre. Eu vou ter que imprimir uma força e depois fazer um estudo da tensão circular, e a gente percebe que quanto mais vai se movimentando em relação ao ponto fixo, maior é a torção. Então, a torção aqui é maior do que a do lado de cá. Então, para entender melhor a deformação no eixo circular, vamos ver um eixo em uma das extremidades, ela está fixa e a outra ela está livre, na qual ocorrerá o esforço de torção. Podemos observar no eixo, com suporte fixo, uma linha reta entre os pontos A e B, que é né, o comprimento dela aqui. E aí a gente já aprendeu, se a gente for calcular o momento aqui, força vezes deslocamento, já calculamos o torque máximo, o torque mínimo e assim por diante. E aí, sendo que essa figura apresenta o eixo sem o esforço, consequentemente, sem deformação. E aí agora vamos começar a introduzir uma carga. Nós vimos lá naquele exemplo do vídeo exatamente esse θ aqui, que é essa deformação. E aí a gente sabe, né, pessoal, pelo cálculo aí de trigonometria, os ângulos opostos, né? Então, isso já é essa teoria para nós, já é a teoria vencida. Há uns 2 e 3 vídeos atrás, o que eu gravei, eu mostrei lá quais são os ângulos, um sim, um não, e aí eles são alternos internos ou alternos externos. Repare que o torque proporciona uma rotação, deslocando o ponto A para o ponto A'. Então, quando for introduzido um esforço no sentido horário ou anti-horário, vai depender do sentido, nós teremos aqui, por causa dessa introdução, uma variação de um ponto fixo para um ponto futuro, né? E formando assim na seção transversal o ângulo. A gente tem exatamente esse ângulo aqui de torção, que é formado entre o ponto A e o ponto futuro, a linha, denominando o ângulo de torção. Podemos perceber que há uma proporcionalidade entre o ângulo de torção e o comprimento da barra, e a gente percebeu mesmo. Quanto mais aqui no início a gente está calculando, a gente vê que essa barra torce aqui mais do que torceu lá na frente, lá no final. Então, a relação entre o torque, o ângulo de torção e o comprimento são utilizadas na análise da deformação. Deformação é essa de cisalhamento. Nós fizemos o cálculo dela lá para trás, há algumas aulas também atrás. Para isso, iremos verificar a deformação de cisalhamento para uma barra circular de comprimento L e raio C, submetida a um torque proporcionando um ângulo de torção. Aí depois a gente vai olhar essa alteração aqui, deixa eu ver aqui, porque ele não está querendo avançar. E aí a gente vê exatamente o que está acontecendo aqui para poder chegar nos exemplos de cálculo. Então, peguei aqui um exemplo, aqui
bem prático, né? Eu tenho aqui um motor, eu estou introduzindo uma força nesse motor, aqui é uma broca de terra, né? Eu estou fazendo aí um furo, e eu vou abrir esse furo, então eu quero saber qual é a torção máxima lá na minha ponta do eixo. E aí peguei exatamente esse cálculo aqui para fazer. Peguei um exercício pronto, aqui ó. Peguei até esse exercício aqui, isso mesmo. Então, olha só, conceito. Às vezes o projeto de um eixo depende de restrições à quantidade de rotação ou torção, que pode ocorrer quando o eixo é submetido a um torque. Então, às vezes, o projeto de um eixo, eu vou projetar um eixo, e esse projeto depende de restrições à quantidade de rotação ou torção. O que é que eu vou colocar na ponta desse eixo? Um diamante para furar uma rocha, um outro material para furar a terra, mas a terra vai chegar num instante que ela vai encontrar uma broca, que a broca vai encontrar uma área mais resistente, e aí ela vai retornar para mim um famoso engastamento. E se a broca não for preparada para suportar o corte daquele material, o eixo vai, teoricamente, girar o motor lá em cima. Imagina assim, a força, a resistência imposta pelo motor lá embaixo, ela é travada, tem duas alternativas, ou eu quebro a broca ou eu giro o motor. Então, essa restrição ela é referente à quantidade de rotação ou à quantidade de torção que pode ocorrer quando o eixo é submetido a um torque. Saber calcular o ângulo de torção para um eixo é importante quando analisamos as reações em eixo estaticamente indeterminado. Por quê? Porque eu preciso ter um objetivo. Qual é o objetivo? Aprender o conceito e a aplicação da fórmula do ângulo de torção para eixos circulares, eixo maciço ou eixos tubulares. Então, olha só, aqui eu tenho que fazer exatamente esse cálculo de torção. Isso vai gerar um esforço no meu eixo, e o eixo vai dar a resposta dele, vai ser daqui, inclusive aqui no ponto de solda, até lá na frente no ponto do motor. E aí eu tenho que ter algum fusível. Qual é a superfície mais fraca para estourar caso ocorra uma resistência entre o que eu estou perfurando e o material da broca, por exemplo? Alguma coisa tem que quebrar, pessoal. Lembra que a gente falou aí há uns meses atrás, eu posso ter um pino elástico aqui, ó. Aqui eu posso ter um pino elástico, e se esse esforço for maior, o pino elástico vai romper, eu não vou estragar nem o meu eixo, nem a minha broca, ela vai ficar girando, o eixo vai ficar girando louco aqui dentro. Bzzz, e aí eu tenho que parar, tirar, sacar, para poder consertar a ferramenta, por ela para funcionar de novo, mas causa e efeito, e analisar o que eu encontrei aqui na frente. Por quê? Porque eu tenho que proteger a máquina que eu estou utilizando. A ideia não é estourar nem o meu eixo, nem a minha ferramenta, mas sim um elemento que vai suportar o torque de modo inferior ao que eu tenho para suportar no eixo ou na minha ferramenta. E aí, quebrando no meu eixo, eu tiro, avalio, verifico o que aconteceu, e daí vou estudar qual é o material que foi encontrado aqui na frente para poder refazer esse cálculo e colocar uma ferramenta mais resistente. Senão, gente, eu vou estourar o meu eixo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, olha só. Eu peguei aqui o ângulo de torção, tá? O Si é igual unidade. O resultado do meu Si aqui, ele vem em radianos, tá? A resposta sai em radianos. A gente viu lá no software, lá para trás, deixa eu ver aqui. Aqui a gente consegue colocar a informação em radianos. Deixa eu ver se ela mostra aqui. No output, aqui, ó, radianos, tá? Ou graus. Também posso fazer a conversão, ele faz na hora.
naquele vídeo que está gravado aqui atrás, a gente começou em radiano, depois nós passamos em graus, o que não tem problema nenhum, sem problema, tá? Então vamos lá. Então aqui na mão, o meu Si, que é o ângulo de torção, é igual ao torque interno resultante, aquele que age na seção transversal, né, do eixo, multiplicado pelo comprimento de referência, que é o meu L. Então, o meu Si é igual ao meu torque interno resultante que age na seção transversal, vezes o meu comprimento de referência. Coloquei aqui cada coisinha do que significa. Dividido pelo meu momento polar de inércia da área da seção transversal. Calculamos na aula passada e na aula retrasada. Cálculo do momento polar de inércia, pessoal. Nós estamos resistentes aos materiais. Toda semana tem que estudar, toda semana tem que pegar. Olha o cálculo da semana passada, olha o cálculo da semana retrasada. Lá nós calculamos o nosso momento polar de inércia, que é também em cima da área de seção transversal do eixo, né? Vezes o meu módulo de elasticidade ao cisalhamento do material. Isso está relacionado com a matéria-prima, com o meu material do eixo. Ou da broca lá, que eu estou fazendo mesmo, meu cálculo, depende de onde que eu vou estar considerando. O meu momento de polar de inércia, ele vai variar se o meu eixo é maciço ou se o meu eixo é tubular. A diferença, pode ver aqui, que é π sobre 2, π sobre 2, que multiplica o raio elevado à quarta. Usamos essa fórmula lá para trás, hein, gente? Por favor, vai calcular lá para trás, que nós temos o mesmo cálculo parado lá para trás. Agora, e se ele for tubular? Ora, se ele for tubular, o que me interessa é a massa entre o diâmetro interno e o diâmetro externo. Então, é o raio externo menos o raio interno. É aquela massa que eu tenho que vai suportar a carga. O que não tem massa que está oco, claro, é incidência zero. Mas se fosse um eixo maciço, daria só o diâmetro final dele. Se for tubular, diâmetro externo menos o diâmetro interno. E aí peguei exercício 5.48 do livro Resistência dos Materiais, do Ribeiro. E lá no livro eu tenho aqui o meu módulo de rigidez igual a 75 gigapascal. A distância, aí eu tenho AB, BC, CD, né? E depois eu tenho o que mais me interessa, que é o meu momento polar de inércia e o ângulo de torção. Aqui ficou um pouquinho difícil de ver esses números, mas eu consegui abrir eles aqui para frente. Então, o primeiro passo meu aqui é calcular o meu raio, né? E não se esquecer que eu estou aqui trabalhando em milímetro e depois eu vou ter que trabalhar aqui convertendo ele para metro, fazendo alteração para metro. Deixa eu ver se tem algum aluno aqui que está pedindo para. Normalmente o Adriano, o Alessandro, ele gera alguma informação. Só um instante aqui, pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok, vamos continuar aqui.
Então, o módulo de rigidez que nós temos, ele vai depender do diâmetro do eixo que eu estou utilizando. Nesse caso aqui, o diâmetro que eu estou utilizando, ele está em milímetro e eu vou ter que passar para metro. Por isso que eu, vezes 10 a menos 3. Senão era só pegar o diâmetro e dividir por 2, né? 20 milímetros. Só que 20 milímetros, metro, decímetro, centímetro, milímetros. Na realidade, essa conversão aqui é só pegar 40 milímetros e dividir por 2, dá 20. Só que 20 milímetros para metro, eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetros. Aí eu tenho aqui o meu raio. Do meu raio, eu vou calcular o meu, que é o principal, o momento de inércia. Observe aqui que o meu eixo aqui é um eixo, não é barra, é um eixo sólido. Então, eu tenho o meu momento de inércia e jogo na fórmula e vou calcular o meu Ψ, que é o meu ângulo de torção. Gente, é bem básico, é um cálculo muito fácil de fazer, muito básico para a gente, né, que já está acostumado a fazer cálculo de engenharia. Só não me esquecendo que se eu sair aqui em radianos, lembra lá no software que a moça que fez o cálculo aqui e saiu em radianos? Então aqui ela pediu em radianos, se ela passar aqui para graus, o ângulo vai sair em radianos ou em graus. E aqui a gente tem o mesmo cálculo saindo em radianos, né? Então com outros dados eu tenho em radianos aqui. Mas se eu passar aqui para graus, eu vou alterar o resultado do meu eixo e vou sair ele em graus. Ou seja, de radianos para graus, é só multiplicar 180 dividido por π. Então, vou multiplicar 180 dividido por π e faço a conversão de radianos para graus. Ou usa direto na calculadora, né, gente? Faz a conversão direto na calculadora e você tem a conversão de radianos para graus. E aí eu peguei esse outro exemplo bem parecido com aquele que a gente viu agora. E aí vou pedir para vocês abrirem o SolidWorks. O SolidWorks é de fazer desenho. E a gente usou semestre passado aí, o Alessandro usou bastante. Bom pra caramba aí, SolidWorks. Então nós vamos usar o nosso MD Solid, o nosso software, parecido com o que eu já deixei gravado aqui no início desse vídeo. Vamos fazer vou colocar aqui os valores e aí eu quero simular para chegar no meu resultado. Mas olha, pessoal, o que nós estamos chegando é exatamente o cálculo que a gente fez. Pegamos um exemplo lá e pegamos aquele exemplo lá e pegamos esse exemplo daqui. Agora, observe que lá no vídeo a gente tinha alguém implementando um torque manual numa chave de roda. E a gente viu que o resultado bateu com o resultado que a gente faz aqui na mão. Então, eu quero que você agora pegue esses valores aqui, esses valores que a gente tem, e tente simular aqui nesse eixo para ver se esse resultado aqui, principalmente esse aqui, né, o meu cálculo de torção, vai sair ou em radiano, e depois você clica aqui e sai em graus. Então, a gente vai ter 0,00113 radianos ou 0,06 graus. Esse é o nosso Ψ, que é o ângulo de torção. Então, esse ângulo de torção, eu quero que você simule agora utilizando o nosso MD Solid. O MD Solid é um programa educacional de resistência dos materiais para estudantes de engenharia civil. Pessoal, não é só engenharia civil, vocês estão vendo. Eu coloquei aqui um exemplo só que é engenharia civil, mas ele é utilizado em engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia civil e outros tipos de cálculo. É composto por diversos módulos que abarcam as temáticas de flexão, torção, esforço axial, e a gente já viu, né? Deixa eu abrir o meu aqui, que a gente tem aqui MD Solid. Aqui,
Então eu tenho, e outra, se você quiser, você pode assistir os vídeos que você tem, baixa o vídeo, usa os módulos, usa o Help, tá? Tem um monte de operações aqui para você fazer. Nós já fizemos o cálculo usando o círculo de Mohr, já fizemos o cálculo usando o eixo combinado, com esforços combinados na semana passada, já usamos as nossas treliças, já usamos a nossa tensão aí, no torção. Então, clica lá, gente, aproveita, usa, faz o cálculo, ó. Se eu chegar aqui, pegar o meu exercício, aquele que eu estou deixando prontinho aqui para você, colocar, simular esses valores aqui, eu vou ter na parte de baixo ali, que a gente está acompanhando, aqui eu vou ter, tenho todos os cálculos, pega o que gravou no vídeo, coloca aqui os valores, depois faz aqui a alteração de radiano para graus e vê qual é o resultado. Cara, é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta sensacional. E outra, você ainda tem aqui opções as mais diferentes possíveis, né? Para poder fazer qualquer tipo de combinação, gente. Tem que usar a ferramenta, tem que mexer. Nessa versão foram incluídas novas animações e melhoramentos ao nível de representação dos diagramas de flexão, diagrama de corte, aumento do número de propriedade, seções disponíveis. Aqui são pequenos exemplos, né? E aí, dependendo do ensaio que eu estou fazendo, eu tenho aqui o meu resultado. É isso que a gente precisa conseguir aprender a fazer o cálculo, para estudar essa variação, conhecer essa variação, saber o que o software está fornecendo para nós. E aí nós utilizamos, né, lá no Círculo de Mohr, fizemos já alguns cálculos lá também e analisamos, tem lá todos os passos. Esse aqui é só uma informação para mostrar o que o software pode nos mostrar e qual é o complemento que eu tenho de informações. Aqui esse eixo, acabei de mostrar aqui, aqui no meu, né? Então eu tenho aqui os mais diferentes eixos, com as seções AB, com as seções BC, com a seção CD. Por que sofrer? Pode sofrer na mão, gente. Quem é engenheiro tem que calcular na mão e tem que calcular no software. E aí, lembra que lá naquele segundo vídeo em inglês a gente viu o diagrama de corpo livre? O que estava acontecendo? O eixo estava girando, sentido horário, sentido horário. Pego a minha aula aí de 3 aulas atrás, 3 ou 4 aulas atrás, olha lá o sentido do eixo de rotação, o que faz ele ir para o sentido horário, sentido anti-horário, se eu vou estar acima ou se eu vou estar abaixo da linha Y. E aí depois a compensação, um vai compensar o outro até que eu faça, que eu zere. Então aqui, pessoal, olha, eu tenho aqui o eixo. Aqui, eu posso ter uma combinação do jeito que eu quiser aqui. E se eu tiver os torques diferentes, eu vou colocando aqui as informações e vou saindo com os meus resultados. Eu tenho aqui eixo de torção, gente. Eu tenho aqui o meu eixo, eu tenho aqui o meu torque, eu tenho o meu ângulo de torção. Perdão. Eu tenho aqui as minhas saídas, nós vimos lá no vídeo, pode ser PSI, KSI, KPA, MPa, radianos, em graus. Pegar e fazer, né, gente? Então vamos lá. Pega essa informação aqui. Duas coisas para fazer. Primeiro, simular. Depois, simular esse daqui. E antes, pegar esses valores aqui. Olha esses valores aqui. Jogar aqui na nossa ferramenta. E analisar o resultado se vai bater com os nossos cálculos. Maravilha! Pega esses valores aqui e bora jogar aqui no nosso cálculo que a gente tem para o lado de cá. Bora lá fazer o exercício. Então, vamos fazer o exercício. Vou colocar aqui slide 22, simulando o slide 28. Slide 22, simulando o slide 28. Então, tá aqui. Fazer o exercício do slide 22 no slide
28, utilizando o software MD Solids. Depois, nós vamos fazer aqui a 28. A gente pode fazer esse cara aqui, esse daqui. Esse aqui já é atividade da aula passada. A gente pode fazer esse cara aqui. 22 no 28 e o 23. Então tá lá. Fazer o exercício 23. O exercício do slide 23, utilizando o software, utilizando o software, utilizando não, utilizando o software MD Solids. O nosso software. O software é gratuito, tá, gente? O software é gratuito. Por favor, baixe o software aí. Aliás, você já tem que ter baixado, né? Faz quantas aulas nós estamos utilizando? Bora lá.
Muito bem, pessoal. Vamos lá. Eu sei que daqui a pouco está lá o Alessandro. Professor, coloca o vídeo lá para a gente ver. Ok. Então, espero que vocês tenham feito aí esse exercício. E aí, gente, o que acontece? Hora de entregar todas as pendências. Nós estamos aí na nossa última semana. A partir do dia 4, quinta-feira, começam as aulas, as provas DI, as provas interativas, as provas 100% interativas. Do dia 8 ao dia 12 continuam as provas DI interativa. A nossa começa dia 15 e vai até o dia 19. Nós vamos fazer prova aí no nosso dia 16 e depois exame e tal, e acabou o material. Então, pessoal, é isso aí. Grato por terem participado. Grato por terem acompanhado. Eixo de transmissão é exatamente isso aqui que a gente está fazendo hoje. É exatamente isso daqui, eixo de transmissão como virabrequim, como eixo auxiliar, eixo de comando, bomba d'água, biela. A biela vai aqui, né? E o virabrequim vai aqui embaixo. Então, isso é um eixo de transmissão, uma árvore de transmissão. E aí, nós liquidamos a nossa participação, liquidamos as nossas coisas e vamos para frente, né, pessoal? Vamos para frente, porque talvez vocês tenham aí engenharia e resistência de materiais avançado. Não sei se vocês já tiveram, como que está sendo feito isso daí, mas se você usar o software, você resolve todas, qualquer uma delas. Valeu, pessoal. Um grande abraço.